Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na primeira leitura de hoje, nós temos um dos textos mais famosos do livro do Gênesis. Aquele momento que três homens estranhos, três estrangeiros vão aparecer lá na tenda de Abraão. E este episódio, ele foi lido pelos cristãos sempre como uma manifestação da Santíssima Trindade. É muito famosa esta ilustração da Santíssima Trindade que se baseia neste episódio da vida de Abraão. Nós conhecemos já Abraão como um homem que é de fé, já ouvimos muitos acenos à sua experiência de fé, aquele homem que acredita e acredita na força da palavra de Deus. Nós conhecemos uma outra característica de Abraão, que é aquele homem que, no momento que ele podia aplicar a justiça a favor de si e de algum modo contra o seu sobrinho Ló, ele abre mão do seu direito e deixa Ló escolher aonde ele queria ir, qual parte da terra que ele queria viver, e a outra parte seria para Abraão. E hoje nós vamos conhecer uma outra característica muito importante, aquela que apresenta Abraão como o homem capaz de acolher, o homem generoso. Então, começa o texto de hoje dizendo assim: o Senhor apareceu a Abraão. Então, Abraão estava na porta da sua casa. Era um momento de grande calor. Vai dizer assim, estava à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Então, essa experiência de estar na entrada da porta, ali na soleira, que não está totalmente dentro de casa, preocupado somente com os seus afazeres, fechado para o mundo externo, mas também não é aquele que abandona a sua casa com a sua esposa para estar somente no mundo. Ele está ali, na soleira. Essa experiência liminar faz com que ele se abra aos estrangeiros que estão chegando. Então, ele vê esses três que estão se aproximando e veja como se comporta. Ele vai ao encontro desses três homens, ele se prostra diante deles e vai dizer: meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto de mim, teu servo. Então ele promete que vai lavar os pés deles e que eles poderão descansar. E então esses homens vão aceitar. O modo como se apresenta para este homem, que é já um idoso, que corre de uma parte a outra, que fala com o servo, que fala com a mulher, que ele mesmo se empenha, e então ele pede para a mulher preparar o pão, pede para o servo preparar o bezerro, e ele vai servir para eles o pão, a carne e a coalhada e o leite. Então, também este episódio é muito curioso, porque sabem que os judeus ainda hoje não misturam leite com carne, ou é um ou é outro. Então, Abraão, ele faz esse gesto que é para ir ao encontro daquilo que é o comum de um estrangeiro. Ele não aplica para eles aquilo que era a vontade comum de um judeu, mas busca acontentar totalmente a esses hóspedes que chegam. Este episódio da acolhida de Abraão, ele vai ser muitas vezes citado falando assim, que Abraão, na sua generosidade, acolheu o próprio Deus que bate à sua porta. De fato, ao final, eles vão dizer assim: voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Sara é apresentada como a clássica mulher daquele tempo. Lá na tenda, sem se misturar com eles que estão debaixo de uma árvore, então ela começa a rir. E então, quando eles estão para ir embora, antes da partida, vão dizer assim: acaso, porque Sara começa a pensar, acabada como estou, terei ainda tal prazer,
sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara, dizendo consigo mesmo: acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para Deus? E então Sara vai dizer: eu não ri. E eles vão dizer: sim, tu riste. Ora, esse riso, que é a manifestação de uma ausência de fé, vai se transformar de fato, dali a um ano, na alegria do nascimento de Isaque. Abraão, na sua generosidade, acolhe o Senhor, que renova a sua promessa, e agora, falando concretamente, daqui a um ano você terá um filho. Hoje no Evangelho, nós continuando aquela parte de Mateus em que ele narra 10 milagres, nós temos a narração do segundo milagre e do terceiro. No segundo milagre, é um estrangeiro que se abre à fé, um oficial romano. E este oficial romano, ele vai suplicar pelo seu servo: o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus vai dizer: vou curá-lo. E ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Aquilo que nós respondemos na missa. Mas que basta a palavra de Jesus. Ele crê na força da palavra. Lembra que Abraão também faz a sua história de fé acreditando na força da palavra de Deus? Este homem não tem nenhuma exigência. Os taumaturgos do tempo de Jesus, eles, os magos, quando curavam, eles deviam se fazer presente. Este homem provinha naturalmente de uma tradição assim pagã, mas ele faz um salto na fé e vai dizer: não, Senhor, basta a tua palavra. E Jesus vai dizer: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E aproveita a ocasião para anunciar que virão muitos pagãos que entrarão para o reino, para o banquete com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto muitos daqueles que são da casa de Israel serão jogados para fora, porque não acreditarão no Filho de Deus. Então, Jesus cura aquele empregado com a força da sua palavra. Então, dizendo para o oficial: vai e seja feito como tu creste. O empregado ficou curado. E em seguida, Jesus, voltando para a casa de Pedro, ele ali encontra que está deitada e com febre. A febre era uma coisa muito grave, ainda hoje é, imagine naquele tempo. Então Jesus se aproxima dela, tocou-lhe e a febre a deixou. E o evangelista usa dois verbos que é depois relacionado muito com Jesus: o levantar-se, que é o verbo da ressurreição, e o colocar-se a servir. Esta mulher é a figura daquilo que vai acontecer com Jesus. O levantar-se depois da morte, o Senhor que ressuscita, mas o Senhor que se coloca a serviço dos seus apóstolos, o Senhor que se coloca a nosso serviço. O Evangelho de hoje termina com uma síntese na qual o evangelista Mateus, como muitas vezes ele vai fazer, ele cita o Antigo Testamento para falar da ação de Jesus. Então ele fala que Jesus expulsou muitos espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Então, isso que Jesus vai fazer, ele vai ler a partir de um dos textos do servo do Senhor, já conhecido por nós, porque na liturgia, sobretudo da Semana Santa, nós ouvimos esses 4 textos. E vai dizer assim que ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. É este o Senhor que quando faz um gesto de misericórdia, quando impõe as mãos, quando cura, quando usa a sua palavra, ele o faz por misericórdia. Ele, o Santo, carrega sobre si as nossas dores. É Jesus que faz isso como um gesto de amor, mas também, de outra parte, elogia a fé daqueles que acreditaram nele, daqueles que acreditaram que ele tem a força de nos curar. Meus irmãos e minhas irmãs,
que a experiência desses que acreditaram no Senhor e foram por Ele curados reforce a nossa vida, o nosso caminho de fé, para que nós sejamos curados das nossas enfermidades. Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.